Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental da programação, os operadores. São eles que transformam um programa de um simples guardador de informações em uma ferramenta que de fato processa, calcula e gera resultados. Bora entender como a gente vai dos dados brutos até uma resposta inteligente. Nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos ver essa transformação de dados em resultados. Depois, a gente conhece a dupla principal, operador e operando. Em seguida, vamos ver como construir expressões, entender por que a ordem das operações é crucial e, para fechar, damos uma olhada no kit de ferramentas dos operadores da matemática. Então, vamos começar pelo começo. O que faz um programa ser um programa? E não só um arquivo de texto. É justamente a capacidade de fazer alguma coisa com a informação que ele tem. É aqui que a mágica acontece. Pensa só. Se um programa só guardasse dados, ele seria tipo um armário cheio de coisas, mas sem ninguém para usar. A verdadeira força, o poder de um programa, está na habilidade de pegar esses dados e tomar decisões, fazer cálculos, criar algo que não existia antes. Exatamente isso. Um programa de verdade é um motor. Ele está o tempo todo trabalhando, calculando, comparando, decidindo. Ele não é um depósito estático de informações, ele é uma máquina de processamento ativa. E olha que interessante este exemplo. Sem um operador, a variável idade é só um número guardado em algum lugar na memória. Não significa nada. Mas quando a gente coloca o operador de maior ou igual, de repente o programa ganha vida. Ele consegue interpretar essa informação e dar uma resposta lógica. Verdadeiro. Beleza? A gente já entendeu o porquê. Agora vamos ver o quem. Em toda operação, sempre existem dois personagens principais, o operador e o operando. Uma boa analogia é pensar neles como os verbos e os substantivos de uma frase de código. O operador é a ação, é o verbo. É aquele símbolo que fala para o computador, faça isso. Pode ser para somar, para comparar, para checar se algo é igual. É ele quem executa a tarefa. E se o operador é a ação, o operando é o substantivo da história. É o valor ou os valores que sofrem aquela ação. É neles que a operação acontece. Esse slide deixa tudo bem claro. Na expressão 10 mais 5, o sinal de mais, o mais, é o operador. Ele representa a ação de somar. E os números 10 e 5, eles são os operandos, os valores que estão ali participando da soma. Simples, né? Mas é um conceito fundamental. E aqui a gente expande essa ideia. Muita gente acha que operando é sempre um número, mas não é bem assim. Como a gente pode ver, um operando pode ser uma variável que guarda um valor, pode ser uma constante e pode até ser o resultado de uma outra expressão, como no exemplo 10 mais 5. Ok, agora vamos juntar as peças. Quando a gente combina operadores e operandos, a gente cria uma coisa super poderosa, as expressões. Elas são de verdade os tijolinhos que constroem toda a lógica de um programa. A palavra-chave aqui é produzir um resultado. Uma expressão não é só um pedaço de código. É uma pergunta que o computador é forçado a responder com o valor final. Pode ser um número, um verdadeiro ou falso, mas sempre tem um resultado. E elas estão, literalmente, em todo lugar. Calcular a média das notas, como nesse exemplo, é uma expressão. Verificar se a idade é maior ou igual a 18 dentro de um if também é uma expressão. Elas são a base de tudo que é cálculo e decisão no código. Certo. Mas e quando a gente tem vários operadores juntos na mesma conta? Aí surge uma dúvida. Qual deles o computador resolve primeiro? Isso nos leva para um conceito super importante, a precedência de operadores. Dá uma olhada nessa expressão, 10 mais 5 vezes 2. Parece bem simples, né? Mas a ordem aqui faz toda a diferença. Se a gente somar primeiro, dá um resultado. Se multiplicar primeiro, dá outro completamente diferente. Como é que o computador sabe o que fazer? E aí, qual o palpite? Se a gente fizer 10 mais 5 primeiro, temos 15. E 15 vezes 2 dá 30. Ok, mas e se a gente fizer 5 vezes 2 primeiro? Isso dá 10. E 10 mais 10 dá 20. E agora? Qual caminho o computador segue? E a resposta certa é 20. Por quê? Porque as linguagens de programação seguem regras, assim como na matemática da escola. A multiplicação tem uma prioridade, uma precedência maior que a da adição. Por isso, ela é feita primeiro, sem discussão. E essa é a hierarquia. Lá no topo, com o poder total, estão os parênteses. Eles mandam em tudo e forçam a ordem que a gente quiser. Depois vem os expoentes, seguidos por multiplicação e divisão, que têm o mesmo peso. E por último, na base, a adição e a subtração. Conhecer essa ordem é o segredo para não ter surpresas com o resultado do código.
Agora que a ordem das coisas está clara, vamos focar no tipo mais comum de operadores, o nosso kit de ferramentas aritmético, que a gente usa para todo tipo de cálculo matemático. Bom, aqui está a nossa caixinha de ferramentas. Além do básico que todo mundo conhece, vale a pena prestar atenção em alguns detalhes. A divisão com uma barra só, o barra, dá um resultado quebrado, com decimais. Já com 2 barras, ignora o que vem depois da vírgula e dá só o número inteiro. E o de módulo, o de porcentagem por cento, ele é muito útil. Ele te diz qual é o resto de uma divisão. E, claro, os 2 asteriscos para fazer exponenciação. E aqui a gente vê tudo isso funcionando junto. Num exemplo bem prático, para calcular a média de um jeito certo, é obrigatório usar os parênteses para garantir que a soma das notas aconteça antes da divisão. Isso mostra, na prática, como controlar a precedência é essencial para ter o resultado que a gente espera. Essa frase resume perfeitamente o que a gente conversou. Aprender a usar operadores não é só decorar símbolos. É ganhar a capacidade de dar instruções para o computador processar informações e, no fim das contas, resolver problemas reais. E para terminar, fica uma provocação. A gente viu como fazer cálculos, mas e as comparações? E a lógica? Se a matemática é o alicerce, que outros tipos de decisões, talvez até mais complexas, a gente consegue ensinar uma máquina a tomar? A resposta para isso está em outros tipos de operadores, mas essa já é uma outra história.